Desde que o mundo é mundo, as pessoas mais jovens, elas sempre desprezaram as pessoas mais velhas e, ao mesmo tempo, é, zombam, tomam as atitudes assim que magoam o velho, achando que o velho é um trapo, né? E a gente vê isso até hoje, né? Eu vi no passado o filho de Jacó, Rubem, ele não entrou em uma das concubinas do pai dele, porque o pai dele já estava avançado em idade, talvez não tinha a frequência que ele tinha antes para procurar suas concubinas. E as concubinas deveria ter estar bem fervorosa nesse sentido, então ele foi e entrou numa das concubinas do seu pai, né? A mesma coisa aconteceu com o filho de Noé. O filho de Noé, o pai dele se embriagou, já estavam com uma certa idade, ele pegou zombou da nudez do pai dele. E isso vem acontecendo até os dias de hoje, né? Porque a maioria das pessoas que chegam a uma certa idade, com uma boa parte, não estou dizendo todos, né? Porque tem muitas pessoas que eu tô agora assistindo e vendo vídeo, quando a pessoa está com Alzheimer, de que forma, com que carinho que os filhos cuidam, às vezes a nora que não tem nada a ver com é, que não foi criado junto ali, né? Tem mais carinho e respeito pela sogra do que a filha que deveria cuidar, né? Ou o genro também, tem muito amor pela sogra. Porque quando aquele genro chegou, aquela sogra foi receptiva com ele, foi amorosa com ele, né? Se dedicou para ele quando ele se apresentou para pedir a filha em namoro. Então o que acontece com isso? Esse genro, ele vai ter um certo cuidado, um certo amor por essa sogra, né? E assim vice-versa, né? E, então eu fico analisando, às vezes uma pessoa vê um velhinho, às vezes você está dentro no trem, que eu sempre estou falando isso, você está com as pernas devido aos tratamentos que você faz, você não está aguentando nem ficar em pé, mas a pessoa está te vendo ali, ela não levanta para te dar lugar. Ela não se importa com você. Quando você entra, que eles vejam que você está entrando, eles abaixam a cabeça e fingem que está dormindo. Se não fica abaixado olhando no celular, nem olha para você, como se você fosse um estorvo. Sendo que aquele lugar ali foi determinado para você que é idoso, né? Os maridos, quando for jovem assim, ó, cuida bem das suas esposas, sabe? Trata elas com amor, com carinho, sabe por quê? Porque você vai envelhecer. Hoje eu fico analisando a minha esposa, eu nem mereço às vezes o trato que ela dá pra mim. Porque eu não fui, eu fui em relação quando jovem, eu fui um pouco disperso em relação a certas coisas, porque a mulher gosta de conversar, a mulher quer ouvir sua opinião também, ela quer dar a opinião dela. Às vezes ela quer até discutir, ela quer discutir com você. Então, mas você às vezes fica aí, sai, não quer saber. Sabe, você não precisa discutir braviamente, você pode conversar, discordar, ela discordar de você. Hoje eu vejo que a minha esposa desce aqui para trazer atrás do café para mim, ela quer conversar, entendeu? Ela quer ouvir minha opinião, nem que a minha opinião não bate com a opinião dela. Aí em cima, como toda mulher faz, ela dá outra opinião. Aí você entende que ela quer conversar e quer ouvir o seu não e vai te dar um não também. E assim vai, né? E aí você começa a analisar que às vezes a minha mulher, eu vejo que ela larga de fazer certas coisas que ela tinha que fazer para falar, cuidar de mim, fazer lá de mim. Eu saio assim, a preocupação dela é que pelo fato do que eu estou passando, ela acha que eu vou cair, vou me machucar, ela fica, sabe, ela vai antecedendo o que poderia acontecer comigo. Eu fico analisando assim, mas meu Deus, né? E você não sabia que esse cuidado estava ali com ela, né? E às vezes você começa a voltar pro tempo que você era jovem, ela ia lá e manzinha, já estava com a marmitinha preparada, que eu levava marmita, a pior coisa que tinha, a coisa mais gostosa que tinha era você comer aquela marmitinha gostosa que a mulher fazia na hora do almoço nas fábricas lá, era uma delícia. Hoje eu lembro, assim, eu sinto saudade de coisas assim que às vezes a gente não dá tanto valor, né? E depois, passando o tempo, você começa a dar valor, né? Acordava de manhã, colocava aquela marmitinha, eu saía para trabalhar, né? Quando eu chegava de volta, eu chegava na porta, ela já pegava a marmita, já ia lavar a marmita, tudo, já deixava secando para quando for comer a comida. Então, todos esses detalhes você vai começando a reviver, né? Você vai começando a analisar, falar assim, nossa, essa mulher teve a vida inteira do seu lado, 40 anos aí do meu lado. Passamos um aperto, ela passou junto. Nunca jogou enrosco na minha cara, todo morando com você, você. Não, nunca fez isso, né? Então por isso que eu fico analisando
Aí eu vejo. E outra coisa, você vai criando os filhos e de repente você vai analisando que os filhos casam, vão embora, só vai ficar você e ela cuidando de você e você cuidando dela. E o que tem ali, a única essência que tem nesse relacionamento é o amor. E você não é mais aquele jovem bonito, você não é mais aquele jovem do cabelinho preto, magrinho, né? Ela não é aquela jovem do corpinho bonitinho, né? Que nem era antes, né? Vai vir rugas, vai vir manchinhas, vai vir varizes, vai vir um monte de coisa. Mas todos esses detalhes você ama também. Você ama também. Só dela estar pertinho de você, você sentir o cheirinho dela. Então você ama aquele cheirinho que você amou quando você era jovem. Aquele cheirinho, ele continua. E aquele amor ele tem que continuar. Por isso que quando os casais são bem velhinhos, que são bem grudadinhos, quando um parte, né, morre, aí passa alguns dias, o outro morre também, um mês, o outro morre. E se fica aqui, vai 1 ano, 2 anos sofrendo, padecendo, porque há um vazio existencial, né? Porque aquela metade que completava ele, que compunha o corpo dele espiritual, não existe mais. Sabe, é como alguém te amarrar num poste e amarrar uma parte do seu corpo assim ó, e puxar e a outra parte ficar lá no poste e você ficar levando uma parte que não, que você precisa daquela outra parte para sobreviver. Então é isso assim, né? Casar, o homem e a mulher é assim. Você vê que sempre tá assim. Eu tava vendo um vídeo, o jovem, o senhorzinho recebeu o saláriozinho dele, encostou ali numa paredinha para guardar o dinheiro, veio um marginalzinho lá, um marginalzinho, e catou o dinheiro do velhinho e foi embora, até empurrou o velhinho bateu a cabeça na parede lá, sem saber o que tá por trás daquele salarinho que ele recebeu ali da aposentadoria dele. Ele tinha que pagar a aguinha dele, pagar a luz, tinha que comprar o mingauzinho da mulher, né? Tinha que fazer muita coisa. Mas aí vai um meliante desse lá e cata. E ainda agride. Se o velhinho vai atrás, às vezes até agride, dando uma facada, dando chute, dando um monte de coisa. Porque eu não respeito o velho. Eu amo quando alguém está com Alzheimer, é porque a gente não tem como a gente escapar de certas enfermidades, elas vão vir sobre nós. E eu vejo os filhos cuidando dos pais com maior amor, nora, né, foi cuidando dos pais com maior amor, genro cuidando da sogra com maior amor, né? Porque quando você vê uma pessoa que chega a uma certa idade, ela fica vulnerável. Tem uma parte lá que Jesus falou para Pedro: Pedro, hoje você leva alguém pelo braço, assim, foi uma coisa assim, mas mais tarde eles levarão você pelos braços para lugares que você não quer ir. Às vezes os filhos têm um pai, Jesus que dizia assim, às vezes que nem eu reporto pro dia de hoje. Às vezes os filhos são casados, tem um pai idoso em casa, então ele tem que ir em certo lugar e ele fica com medo de deixar o pai, e às vezes o pai quer ficar no cantinho dele, mas aí ele pega, coloca o pai no carro, no banco traseiro e vai para onde às vezes o senhorzinho não quer ir. Então Jesus falou para Pedro: um dia você vai envelhecer, alguém vai te carregar para o lugar que você não quer ir. Então, o idoso ele não fica mais à mercê da sua própria decisão, mas sim fica à mercê da decisão dos outros, né? É isso, a gente tem que amar nossos pais e amar os idosos, né? Eu já tô aí, tinha colocado um pé, né? Agora já tô colocando o outro também. Eu já tô idoso, né? Se for analisar você, vou fazer 66 anos, eu já não sou mais aquele jovem. Então ame as suas esposas, ama seus esposos, que os filhos vão construir a família deles e vocês dois vão ficar sozinhos. Então procure se amar. Comece a se amar desde jovem, que quando vocês estiver bem velhinho, vocês vão ter mais ciência e consciência do que vocês viveram e de quem vocês são. É isso aí.